Sejam muito bem-vindos ao episódio número 120 do Papo de Marketing. Centésimo vigésimo, Gino. Encerrando a nossa nona temporada, hein? Pois é, Theo, tá vendo? Passamos do 100, né? Já tava na hora. Então vamos 120 episódios, olha só que beleza, então. E top demais, né? Nós somos brilhantes, Theo, nós somos brilhantes. Lógico, e que venham mais 120, 150, como diria Humberto Gessinger, até onde o motor aguenta, né? Então vamos embora, né? Joia, vambora. Vamos E lá. olha, fechamos essa temporada, Gino, com um tema que está literalmente transformando a relação entre marcas e consumidores, as comunidades e a cultura dos fãs, os famosos fandoms, né, ou fandoms, enfim, fale do jeito que você achar melhor. E não, isso não é sobre aquele K-pop ou Star Wars ou alguma coisa parecida, é sobre como as marcas descobriram que ter clientes não basta, você precisa ter fãs, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quer aprender mais ou saber como usar esta estratégia na sua empresa? Então fique conosco, aproveite para deixar o seu like, valorizar o vídeo, o trabalho feito no canal não custa nada, e não se esqueçam de ativar o sino do YouTube para receber as notificações das novidades do canal. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Tudo certo, Gino? Tudo certíssimo, Theo. Tudo correto, tudo no lugar, tudo maravilhosamente bem. Top. Muito bem. É isso aí. E sou eu ainda, né? Então vamos lá. Então, quando a gente começou a pesquisar esse tema aqui, né, Theo, para a gente fechar essa temporada, eu fiquei impressionado com os números. Vou te dar um dado aqui logo de cara que é absurdo, tá? Então, olha lá. 86% dos consumidores, ou seja, quase todo mundo, dizem que fazer parte de uma comunidade de marca muda totalmente a experiência deles. Olha só. Mas, né, apenas 37% das marcas têm alguma estratégia real de oportunidade. Ou seja, existe uma lacuna gigantesca entre o que as pessoas desejam, que nesse caso é o pertencimento, e que as marcas realmente oferecem. Olha só que potencial que as empresas estão desperdiçando, ou não estão enxergando. Pois é. E olha, Gino, e para mostrar o tamanho disso tudo, olha esse dado aqui também. A Eras Tour da Taylor Swift movimentou cerca de 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos. 5 bilhões, e Gino. E não é só ingresso, não. É hotel, é comida, transporte, roupa nova. Não, não é banda, não, viu? Eu falo de Não, roupa mesmo, né? banda não, banda não, pelo amor de Deus, banda não. Acessórios, enfim, é um ecossistema econômico inteiro girando em torno de uma artista. E no Brasil, olha, tem uma pesquisa da Monks que mostrou que os fãs brasileiros gastam em média mais ou menos R$ 200 por mês para manter a relação com seus ídolos ou marcas favoritas. Isso também é quase 5 vezes mais do que o brasileiro gasta com cultura em geral, segundo o IBGE. Ou seja, né, isso não é hobby, é um investimento emocional e financeiro, só que contínuo, né? Theo, e tem outra coisa fundamental. O fandom Uhum. hoje não é sobre um adolescente obcecado, trancado no quarto, falando, ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Não, não é isso, né? Estamos falando de comunidades organizadas, sofisticadas, com influência cultural e poder econômico reais. Então, É isso veja mesmo. só, 61% da geração Z se descreve como grande fã ou super fã de algo ou alguém. Isso significa mais da metade de uma geração inteira. E esses fãs se comportam de forma completamente diferente de um consumidor comum. Total, Egino. E olha, é aquela coisa, o cliente, como conhecemos, simplesmente compra, usa e acabou. Só isso. Agora, o fã, ele acorda pensando na marca. Ele cria conteúdo espontâneo, interage com outros fãs, defende a marca nas redes sociais, recomenda para amigos.
É aquela coisa, Gino, isso é marketing boca a boca na forma de esteroides, né? E, Oh, não é? E no oh, Brasil, temos um exemplo muito bom. Tem os chamados Nulovers. Já ouviu falar? olha São só. os fãs do Nubank. Pois é. Eles não são categorizados como clientes, eles são verdadeiros defensores ativos da marca. Eles postam o cartão roxo, né, característico do banco, fazem memes, né, defendem a empresa nas redes, recomendam para família e amigos, e tudo isso sem a marca pagar nada para eles. Porque o Nubank vende mais do que um serviço, ele vende a ideia de uma transformação financeira. E as Sim, pessoas querem fazer parte dessa história, né? Então, tudo isso não funciona por um mero acaso. Então, dentro de um fandom, existe toda uma estrutura. Então, olha lá. Você tem o fã casual, o grande fã, o fã de carteirinha, e no topo da cadeia alimentar do fandom é o fã profissional, aquele que cria conteúdo, organiza eventos, vende produtos e até às vezes vive disso, né? Então, você sabia, Theo, que é, 80% dos consumidores dizem que o fandom traz alegria para suas vidas? Olha só. E pois é. metade desses membros pensa ou interage com a comunidade todos os dias. Isso sim é engajamento real. Muito bem. Bom, então vamos então a alguns casos de sucesso que nós separamos aqui. Bom, a Apple talvez seja o exemplo mais clássico de comunidade de marca. Além dos fóruns oficiais, existem milhares de grupos independentes no mundo inteiro, né? Essas pessoas, elas trocam dicas, resolvem problemas uma das outras, constroem, né, parte da identidade pessoal em torno do que é ser um usuário Apple, né? Isso não é só tecnologia, não, é pertencimento, né? Exatamente. Não é tecnologia, é tecnologia, né, Theo? Né? E outro exemplo fantástico, Theo, é a Starbucks com o Leaf Rakers Society. Ó, então é um grupo aí no Facebook dedicado a celebrar o outono o ano inteiro, né? Mais de 43 mil membros. Olha só, dá para acreditar nisso? Pois é. Mais do que a minha cidade. Tá vendo? Uma cidade inteira de fã. Mais do que a minha grandíssima Espírito Santo do Pinhal. Muito bem. E um dos casos mais, olha, gente, na boa, mais brilhantes é o Lego Ideas, né? É Uhum. uma plataforma onde fãs enviam ideias de sets, né? Os conjuntos de Lego votam, e se a ideia, uma determinada ideia, chegar a 10 mil votos, a Lego considera produzir oficialmente. Então, só em 2021, não faz muito tempo assim, bom, depende de quando assistir o episódio, né? Mas enfim, É, só em 2021 mais ou menos 57 projetos chegaram a essa fase de revisão. Então, isso é uma verdadeira cocriação, só que no nível máximo, né? Agora, você pode se perguntar, e para a empresa? Né, o que ela ganha com isso? Resposta: pesquisa de mercado gratuita, feita por especialistas apaixonados. Quer mais o quê? olha só que beleza. E não só gigantes globais, né, Theo? A Havaianas virou um símbolo cultural. Então, edições especiais, colaborações, colecionadores e. Uhum. E a Natura, ela construiu também uma comunidade gigantesca de consultoras que são verdadeiras embaixadoras da marca, né? Elas não vendem só produtos, né? Vendem valores, propósito, estilo de vida. Só que também muita gente pode perguntar, né? Legal, mas e eu, né, com a minha pequena empresa? Como é que eu começo? Bom, primeiro ponto, tenha um propósito claro, tá? Não adianta criar um grupo no Facebook e esperar que as pessoas apareçam ali. Você precisa oferecer algo que faça sentido. Você pode, por exemplo, compartilhar conhecimento, como a Apple faz. Você pode celebrar um estilo de vida, como a Harley Davidson faz. Você pode criar espaço para a criatividade, como a Lego fez. Você pode reunir pessoas em torno de um propósito maior, como as marcas sustentáveis o fazem. Então, dito de outra forma, ser autêntico e oferecer valor real. Isso sim é indispensável. Theo, e o segundo ponto é o seguinte: facilite a interação entre os membros, não só entre a marca e os membros.
Sim, O isso é que importante. sustenta um fandom é uma comunidade, é fã conversando com fã, né? Então, É isso e aí, como você exato, disse, Gino. né? O melhor exemplo é o da Lego, é fantástico. Esse da Lego é Exato. fantástico. Sim, e a Disney é o exemplo perfeito disso. Os fãs produzem assim tanto conteúdo, então fan arts, teorias, discussões, que a comunidade se autoalimenta. Então a marca só precisa facilitar essa comunicação. Verdade, Theo. E o terceiro ponto disso daí recomenda, reconheça, não recomenda, reconheça quem mais contribui. Sim. É aquela história, Theo, não precisa gastar dinheiro, né? Pode ser destaque nas redes, acesso antecipado, convites, badges. Então, essas pequenas ações aí criam embaixadores naturais. E falando em engajamento, né, Gino? Olha, vamos falar um pouco de programas de lealdade, né? Porque não é só sobre dar um desconto, como muitas marcas se limitam a fazer, né? É sobre pertencimento, progresso, reconhecimento. Olha o caso da Disney, né? Como falamos há pouco também. Além do acesso aos parques, o passe anual que a marca tem dá benefícios exclusivos a eventos especiais, experiências únicas. A Lego, né, pegando o exemplo também, tem a Lego VIP, né, que oferece acesso antecipado, brindes, edições especiais. E aí eu pergunto: e as empresas que têm os programas de lealdade, que aliás chamam de forma equivocada de fidelidade, né? Estão fazendo direito ou estão só dando um desconto? É verdade, Theo. E nesse caso, né, que eles chamam de programa de fidelidade, se eles encaram como com fidelidade, eles estão muito errados, porque a fidelidade ela é baseada em interesse, né? Então, Exato. eles têm que, porque a lealdade ela é um compromisso moral que você tem, não é verdade? Ela não tem interesse, é o seu, é você, sua moral. E no Brasil, a gente tem ali alguns bons exemplos também. A Cacau Show, por exemplo, com produtos e experiências exclusivas. E a George Bischoff, cuja comunidade é tão forte que o próprio fundador aparece pessoalmente em algumas lojas aí para interagir com clientes, né? Isso cria conexão direta e isso faz a diferença, na verdade. E é aquela coisa, né? A Sim. lealdade é como se fosse uma religião, né? Você acredita naquilo, você, né? Quer espalhar a palavra, né, Théo? Fala a verdade, né? Exato. É exatamente isso. E claro, né, Gina, não dá para falar de comunidade sem falar das redes sociais, né? Só que tem algo importante aqui, Gina. Veja, grande parte das interações mais profundas acontece no que chamamos de dark social, né? São aqueles grupos privados, como acontece muito no WhatsApp, por exemplo, né? É o dark side of the chat, né? Por aí. Mais ou menos isso. E o mais curioso disso, Théo, muitas marcas não têm visibilidade desses espaços, né? Então, isso Uhum. significa que você precisa conquistar confiança suficiente para que os fãs queiram abrir a porta para você, né? Ou pelo menos usar esses espaços aí para amplificar sua presença pública. Ou seja, você precisa você, empresa, precisa estar dentro da sua comunidade na Dark Social para você saber o que está acontecendo e o que estão falando sobre você. Olha só. Pois é, agora olha, no final das contas, o futuro do marketing não é sobre interromper o dia a dia das pessoas com anúncios. É fazer parte das conversas que elas já estão tendo. Então, quando você cria valor com produtos, experiências e comunidades, as pessoas escolhem colocar sua marca dentro da vida delas. E isso é muito mais poderoso do que qualquer mídia paga. E as comunidades são prova viva disso, né? Gente que interage com a sua marca porque isso traz alegria, significado, conexão. Então, pensa assim, olha, se você cria isso, você realmente tem algo que não tem preço. E ó, para quem está assistindo aí e quer começar, vai um caminho simples. Então, primeiro deles, Boa. identifique seus clientes mais apaixonados. Olha só, isso é importante. Crie um espaço para eles se conectarem. Olha só, ofereça motivos reais para engajar além de descontos. Isso é importante, porque
desconto, meu, não funciona. Todo mundo dá desconto, entendeu? E E às até vezes Black dá Friday. 65 centavos de desconto. Exatamente. Então, é igual a Black Friday no Brasil, né? Uma semana antes eles dobram o preço, daí na Black Friday eles falam 50% de desconto. Por favor, né? E outra Então, coisa, quando coloca escrito lá, somente itens selecionados, tenha santa paciência, né? Aprenda a exatamente. fazer Black Friday, por favor. Exatamente. Ou seja, os itens selecionados são aqueles que estão encalhados, né? Exato. Falou, é né? isso. Né? Então, o quinto, né? Tenha paciência. Então, comunidades crescem com o tempo, não de uma hora para outra. Na verdade, isso não é instantâneo, isso não é criei, vamos lá, não. Paciência é importante. É isso aí, planejamento. E agora queremos ouvir vocês. Você faz parte de alguma comunidade de marca, algum artista, time, franquia? Como isso influencia suas decisões de compra? E se você é um empresário ou profissional de marketing, você já pensou em construir uma comunidade ao redor da sua marca? Conte para nós nos comentários, a gente adora aprender com vocês também. E olha só, antes de fechar, é o seguinte: o Higino e eu deixamos nossos sinceros agradecimentos por acompanhar o Papo de Marketing ao longo desses 120 episódios, 9 temporadas, 4 anos. Foram muitas conversas, muito aprendizado, muita parceria e sem muitas piadas ruins. Verdade. Exatamente. Mas acima de tudo, nós construímos uma comunidade de verdade aqui, né? Isso só existe porque vocês estão do outro lado aí com a gente. Então, de coração, muito obrigado. Aliás, participe do nosso canal no WhatsApp para receber conteúdos que não aparecem em nenhum outro lugar. E lembrem-se, vocês podem assistir e ouvir tudo no nosso site papomarketing.wordpress.com. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. Tudo que o Theo falou é mais absoluta verdade. Acompanha a gente lá, manda para quem você gosta, para quem você não gosta. Obrigado aí por 120 episódios escutando a gente e aguentando as minhas piadas de tio do pavê. E para encerrar, né, esse momento tão especial do 120º episódio, né, da nossa 9ª temporada, eu vou usar uma frase de um grande escritor, talvez vocês conheçam, mas ele tem tradução, enfim, Pablo Conejo, né? Alguns conhecem como Paulo Coelho, mas vamos lá. Ele diz assim: la espiritualidad se encuentra en el oriente, la felicidad en el occidente, pero la paz es en Bolivia. Gracias. Tchau.